E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui Bruno Perini falando. Agora na minha casa são meia-noite e 30, o debate da Rede TV acabou há pouco e eu vou gravar esse vídeo porque amanhã eu vou ter zero tempo para isso, uma vez que eu vou estar num evento presencial ali do meu curso do Viver de Renda. Então estou gravando agora, esse vídeo vai ser editado durante a madrugada, eu espero que de manhãzinho já esteja disponível para vocês verem, não digo um resumo do debate, mas discussão assim sobre alguns aspectos que foram apresentados nos planos econômicos. Então vamos falar disso aqui. Primeiro sobre o debate na Rede TV. Já teve um debate que eu assisti na Rede Bandeirante, eu achei o da Band melhor do que esse aqui da Rede TV. Não sei se o da Band teve mais tempo de fato, mas pareceu ser maior. Os candidatos conseguiram expressar mais as ideias, então eu consegui tirar muito mais coisa de lá do que desse daqui. Esse aqui eu acho que ficou mais raso, talvez pela maneira como foi organizado o debate. Eles tinham que vir para o centro de uma plataforma, subir ali num palco, né? Até o Ciro Gomes brincou chamando de ringue, e tinha que vir, tinha que voltar. Eu acho que nisso acabou sendo perdido um tempo interessante, já que cada um tinha poucos segundos ali para falar. Então, num próximo debate, eu acho que podiam valorizar mais a questão do tempo de microfone, ao invés desse negócio, chama para o centro, volta, deixa no púlpito mesmo e faz as perguntas lá. Muita coisa foi falada, mas no aspecto econômico, que é o que eu quero discutir aqui com vocês, do Você Mais Rico, foi mais raso do que o último debate na Bandeirantes. Inclusive tem um vídeo no canal falando aqui do debate da Bandeirantes. Mas alguns pontos que foram interessantes assim. Logo no começo, eu anotei bastante coisa aqui, mas muita coisa que não cabe falar porque não tem, mais para que eu possa tomar minha decisão pessoal mesmo. Mas sobre economia, né, o Ciro, logo no começo, ele falou novamente a questão do SPC, que acabou tornando ele um meme aí nos últimos tempos. No último debate ele falou que 63 milhões de pessoas têm um nome no SPC e a dívida média é de R$ 1.400 e falou que ia conseguir tirar o nome desse pessoal de lá, mas não deu detalhes, só falou, olha, a gente vai fazer. Até virou um meme isso, né? Como? Fazendo. Então 63 milhões devendo em média R$ 1.400 vai dar mais de 88 bilhões de reais. E agora ele também não teve tempo de explicar, né, realmente porque foi dado muito pouco tempo para eles falarem sobre qualquer tipo de assunto. Aí perguntaram logo depois para o Meirelles, né, o Henrique Meirelles, sobre setor de construção civil. Era uma série de perguntas feitas por internautas. Como que ele ia fazer para melhorar a parte de construção civil no Brasil, que é um setor que passou por crise nos últimos anos. Realmente ele sofreu fruto de um superaquecimento que houve em épocas passadas, muitos distratos sendo feitos e várias empresas quebrando. Quem investe em bolsa de valores é só olhar as empresas de construção civil que tem na bolsa e ver como é que está a queda do valor delas aí ao longo dos últimos anos. E o Meirelles deu uma resposta que eu achei boa, né? Se você fizer com que a economia volte a crescer, tudo vai acabar melhorando. Porque para uma pessoa comprar imóvel, ela tem que estar segura de que ela vai ter o emprego dela nos próximos anos, tem que estar sobrando dinheiro para que ela possa... Os brasileiros, infelizmente, eles costumam comprar imóvel através de financiamento imobiliário, então ele não quer saber se ele vai pagar 3 vezes o preço do imóvel lá na frente, ele quer saber se a parcela cabe ali no orçamento dele. Então foi uma resposta boa. Fizeram também uma pergunta parecida, na verdade foi sobre desemprego para a Marina, e ela falou sobre estimular o setor de construção civil, mas eu acho que isso através de obras públicas. Aí eu acho que cabe não é uma ressalva, né, mas uma observação quanto a isso. Sempre no Brasil que a gente fez grandes obras de infraestrutura com dinheiro público, a consequência imediata foi corrupção. Então isso gera emprego, né? Construção civil é uma espécie de mantra, toda vez que a gente tem que criar emprego numa economia, vários países já fizeram isso, mas muitas vezes não são empregos sustentáveis, dependem daquele momento para que isso aconteça. E eu acho que uma maneira de criar emprego sustentável, e outros candidatos falaram disso ali no curto tempo que eles tiveram de microfone, é através de desburocratização. Então o Bolsonaro falou disso, o Alckmin falou disso, o Álvaro Dias falou disso, de facilitar, de fomentar o empreendedorismo. Porque quem gera mais empregos no Brasil hoje são as pequenas e médias empresas. Então se você colocar um Estado que apenas dê a base, né, que ele facilite para que isso possa acontecer, eu acho que vai ser muito mais emprego gerado e sem esse dinheiro sendo escoado para os ralos da corrupção, indo parar na mão das grandes construtoras aí, do que se você ficar apenas fomentando construção civil. Ela não falou só disso também, fazendo justiça à Marina, ela falou sobre projetos de geração de energia limpa, mas esses projetos, pelo que pareceu, vão ser projetos que vão ser tocados ali pelo Estado. Então vai ser gerada aquela eterna falta de eficiência e gastos maiores do que deveriam ser. Eu acho que
A chave não está na centralização, no Estado comandando esse tipo de coisa, mas sim na descentralização. Apenas faça a base e deixe que as pessoas façam o resto. Se você for ver, todas as grandes ideias da humanidade hoje, elas são assim, Wikipédia, tem mais conhecimento lá do que qualquer tipo de empresa conseguiria colocar sozinho. Como que eles fizeram? Deu a base e as pessoas foram lá e escreveram. YouTube hoje é a maior plataforma de vídeos do mundo. Eles fazem vídeo? Não fazem nenhum vídeo, eles apenas fizeram a base e todo mundo foi lá e fez acontecer. Amazon Web Services, que é um serviço da Amazon de hospedagem de sites e construção de plataformas, eles apenas dão as ferramentas e todo mundo vai lá e faz acontecer. Se o governo tiver uma mentalidade parecida e apenas der as bases, ajeitar, der a segurança jurídica, outros candidatos falaram disso também, eu acho que o empreendedor vai lá e vai fazer acontecer, mais gente vai empreender, mais empregos vão ser gerados e com isso o Brasil vai voltar a crescer também. Até porque a gente está com o orçamento do governo muito apertado devido aí a déficit já há 6 anos seguidos, né? O Alckmin falou disso também, né? Vários candidatos falam sobre aumentar o gasto público e poucos falam sobre cortar gastos. Que falou sobre cortar gastos ali? O Ciro Gomes citou, o Alckmin citou, que eu lembro assim de cabeça de que falou mesmo assim. O Álvaro Dias acho que também falou sobre essa parte de sanear, agora Cabo Daciolo, Guilherme Boulos, esse pessoal aí já não falou nada sobre corte de gastos, né? Ainda na parte de perguntas feitas por internautas, teve uma pergunta que ela foi sorteada, né? Era um regime de escolher ali umas cartas que iam abrir as perguntas para o senador Álvaro Dias, perguntando sobre a questão do Brasil ter muito mais empresas fechando do que abrindo. Eu acho que esse é um ponto importante a ser explorado, né? Uma vez que vários candidatos aí têm falado que vão tributar lucros e dividendos de empresas. Isso não pega apenas para quem vai investir na bolsa, mas também para qualquer pessoa que tem uma empresa aberta. Tá? E aí o Álvaro Dias falou que para que isso não aconteça, na visão dele, vai ser necessário um maior rigor fiscal, uma reforma tributária para facilitar essa parte de tributação das empresas, reduzir carga tributária às vezes. Eu não sei exatamente o que ele vai fazer nessa reforma tributária, como era muito pouco tempo, né? Ele apenas falou as palavras, e aumentar o investimento público nessa área. Então ficou muito no reino das ideias, mas explorando isso que o internauta falou. Hoje no Brasil, de cada 10 empresas que abrem, 8 fecham nos 5 primeiros anos. Então o índice de mortalidade é muito, muito grande. E o que alguns candidatos têm falado sobre essa questão de tributar lucros e dividendos, né? Entre eles, que falaram no último debate, nesse aqui acabou que esse assunto nem veio à pauta, mas o Ciro Gomes, o Alckmin e o Guilherme Boulos tiveram a chance de falar sobre isso. Todos os três falando que iriam tributar lucros e dividendos. E quem falou que não iria no último debate foi o Bolsonaro. Em outras entrevistas eu vi o João Moedo também falando que não iria. Os outros candidatos não tinham uma postura ainda que eu tenha visto sobre o assunto. Mas quando você fala que tem que fomentar o empreendedorismo e fala ao mesmo tempo que você tem que tributar lucros e dividendos, você está falando duas coisas contrárias. Porque hoje a gente já tem esse índice de mortalidade muito grande nas empresas. Se você começar a dificultar ainda mais a vida do empreendedor, vai ser pior ainda. E uma empresa que não esteja gerando lucro também não consegue contratar mais gente. Então você também vai afetar outra área, que é essa questão do desemprego, que hoje é um problema monstruoso aqui no Brasil. Por que eu digo isso? Muita gente só pensa assim, eu invisto em ações, então se tributar lucros e dividendos, eu vou começar a ter os meus dividendos tributados. Isso não é bom, mas também, se for para o bem do país, não recebo tanto assim de dividendos, já tem aquela questão do juros sobre capital próprio, que já sofrem a tributação, então a empresa poderia pagar dessa maneira, acho que não pega tanto. Mas a questão são para todos os empreendedores que têm empresa. Hoje o empreendedor ele não paga o imposto em cima de lucro e dividendo que vem para ele depois que a empresa paga todas as suas contas, porque a empresa já pagou imposto antes. E para abrir uma empresa, embora muita gente fale, a empresa paga menos imposto que a pessoa física. Paga. No começo a empresa ali no Simples vai pagar menos imposto, mas conforme vai crescendo vai pagar mais imposto e também tem custos fixos para o funcionamento. Então você tem um funcionário, você vai pagar bastante imposto por conta desse funcionário, vai pagar a guia da Previdência, vai pagar outras contribuições, você vai ter que, por exemplo, se a empresa for pequena e não puder contratar um contador ali exclusivo para ela, vai ter que contratar um escritório de contabilidade para que você não faça besteira na hora de pagar os vários tributos que você deve. Para abrir empresa tem um custo, então há uma série de burocracias e outras despesas que incidem sobre qualquer pessoa que queira empreender aqui no Brasil. Então eu acho que o caminho para fazer o país crescer não passa por aumentar tributos para o empreendedor, que é justamente quem vai gerar mais empregos lá na frente. E para gerar emprego, a empresa tem que estar crescendo. Se não estiver crescendo, a gente vai ver, hoje já tem mais empresas fechando do que abrindo, esse quadro se agravando ainda mais. Então fica essa ressalva sempre que vocês ouvirem falar sobre tributação de lucros e dividendos.
Aí chegou uma pergunta de um internauta para o Guilherme Boulos, né, no sorteio, falando sobre a questão do pré-sal. O que ele achava sobre a questão do pré-sal, que ele não estava sendo explorado apenas pela Petrobras e tinha parte sendo vendida para empresas estrangeiras, né, o direito de exploração. E o Guilherme Boulos, rapidamente, ele falou que concordava, mas levou a questão para o lado da greve dos caminhoneiros, falando que era absurda a política de preço da Petrobras, porque estava encarecendo ali, né, os reajustes, o diesel para os caminhoneiros, e por isso eles entraram em greve. Só que o que pouca gente para pensar é que não foi o preço do diesel que levou à greve dos caminhoneiros. Se vocês forem ver as reclamações dos caminhoneiros, eles falavam, não, o valor do frete está muito baixo, o valor do frete está muito baixo, não está dando para pagar nada com esse frete. Aí você pensa, ué, por que o valor do frete está muito baixo se isso é livre mercado, né? Por que estão pagando pouco nisso? Você vai voltando no tempo, você vê que durante o governo Dilma, em 2014, por exemplo, o BNDES emprestava juros a 4% ao ano, com a Selic batendo quase 15%, para que se pudesse adquirir um caminhão. Então várias transportadoras renovaram suas frotas, vários caminhoneiros compraram caminhões novos, muita gente que não era do ramo resolveu se aventurar, a gente teve uma expansão da frota ao mesmo tempo que o Brasil estava em crise, então teve diminuição do volume transportado. Se você tem mais gente oferecendo um serviço e menos serviço para ser feito, é natural que o pessoal, já que não tem uma diferenciação quanto à qualidade do frete muito clara, comece a brigar onde? Em preço. Então o preço do frete ele foi caindo porque tinha muita gente oferecendo frete, ao mesmo tempo com pouco volume para ser transportado. Aí isso, com o tempo, né, e aí veio essa questão do diesel, que foi apenas a gota d'água, fez estourar a greve dos caminhoneiros. Então não é um problema simples assim de falar, não, foi a política de preço da Petrobras que desencadeou a greve. Era uma coisa que já vinha antes, né? É o tal do chamado intervencionismo ingênuo. Você acha que pode mudar alguma coisa numa economia que é toda interligada, e hoje todas as economias do mundo são, tanto que um problema na Turquia, como a gente está vendo aí ao longo da última semana, pode vir afetar a Bolsa Brasileira, e você acaba gerando um problema muito maior do que aquele que você quis resolver inicialmente com a sua intervenção. Então, greve dos caminhoneiros não foi apenas por questão de diesel, foi uma questão passada aí de muito mais gente oferecendo serviço numa época que o serviço estava reduzido. E sobre política de preço da Petrobras, a Petrobras era uma empresa que estava quebrada nos últimos tempos. Porque durante anos o PT estava usando a Petrobras para fazer política social e a empresa perdeu a sua finalidade. Que a finalidade de uma empresa, por mais que seja uma empresa de economia mista, né, ela tem que gerar algum lucro para que ela possa sobreviver. Isso não estava acontecendo. Então essa política veio a resgatar a Petrobras, tanto que basta olhar o valor dela na Bolsa de Valores. Ela saiu de R$4, né, chegou a bater 24, depois caiu, hoje está na casa aí dos 19 mais ou menos no momento que eu gravo esse vídeo, né, caiu um pouco ao longo desses últimos dias. Vou falar desse assunto aqui, não sei se ele remete basicamente assim à economia, mas acaba pegando no nosso bolso também, que é o fundo partidário, né? Aquele dinheiro que é usado para financiar as campanhas políticas, dinheiro do Estado que é arrecadado com os nossos impostos. O único partido hoje, até onde eu sei, que não está usando dinheiro do fundo partidário para isso, é o Partido Novo. Aquele que não teve vez no debate agora porque não tinha os 5 parlamentares. Os outros todos usam esse dinheiro do fundo partidário. E perguntaram para o Alckmin, que inclusive é o candidato que tem a maior coligação, assim, então, o maior número de partidos juntos, né? Tanto que por isso ele vai ter mais tempo de TV e outros benefícios aí por conta do número de partidos que apoiam a candidatura dele. O que ele achava disso? Não era uma pouca vergonha, né? A pergunta era bem explícita assim realmente. Ele falou que no Brasil nós temos 35 partidos políticos hoje, mas não existem 35 correntes ideológicas diferentes. Então ele ia propor uma reforma política para que o número de partidos fosse reduzido e menos dinheiro fosse gasto com isso. Eu já falei no vídeo do outro debate também que eu acho que o maior problema do Brasil é a figura do político profissional. Aquele cara que vive da política durante 30, 40 anos, e vários dos candidatos são políticos profissionais aí há anos e anos. Então, o político ainda ter dinheiro público para usar nas campanhas, por mais que a finalidade possa até ter sido boa assim, para evitar um financiamento interesseiro de algumas empresas, né, empreiteira que dá dinheiro para depois ganhar uma licitação, eu acho que não é legal. Então, o que o Partido Novo tem feito nessa questão do financiamento político eu achei bacana, né? Que são pequenas doações, então há limite de doação, para que não tenha ninguém colocando lá uma Odebrecht da vida dando muito dinheiro para depois ser favorecido. Agora, usar dinheiro público para campanha política, hoje em dia acho que não cabe mais. A pergunta que veio para o Ciro Gomes foi sobre Previdência, falando sobre por que se fala tanto em reforma da Previdência, mas ninguém cita a questão de retirar privilégios políticos
E o Ciro Gomes falou que ele, né, como já foi governador e deputado, exerceu outros cargos, também já foi prefeito, teria direito, por conta desse tempo de serviço público, a 3 aposentadorias diferentes que somariam juntas R$80 mil, mas que ele não usa nenhuma das 3 porque é contra esse tipo de privilégio político. E entrando nessa parte de Previdência ainda, se falou de reforma da Previdência algumas vezes, foi feita uma pergunta que eu me lembro agora para a Marina, o Ciro também falou disso, todos ali falaram que era necessária, exceto o Cabo Daciolo. Quando chegou esse assunto nele e ele teve a chance de falar sobre isso, ele falou que não era necessário fazer uma reforma da Previdência. Mas todos admitiram ali que seria necessário ao longo do tempo, inclusive veio uma pergunta para a Marina depois, falando de um repórter, né? Como é que ela estaria se preparando, se ela fosse presidente agora, para os próximos 20 anos, uma vez que daqui a 20 anos a gente vai ter uma população com mais de 60 anos maior do que a população que vai estar chegando na faixa dos 14 anos. Então, todos admitiram que vai ser necessário. Tá? E todos também reconheceram, e tem gente que tem dúvida ainda sobre isso, que hoje a Previdência é deficitária. Então, de vez em quando aparece alguém falando, não, a Previdência é superavitária. E durante anos poderia ter sido assim, se não existisse a figura da DRU, Desvinculação de Receita da União. Então, várias receitas são vinculadas. Por exemplo, tem receita que não é, né? Dando exemplo de uma receita que não é vinculada. Eu já vi gente reclamando assim, nossa, eu pago meu IPVA todo ano certinho e essa rua aqui onde eu moro tá uma porcaria, cheia de buracos. Mas o IPVA não é uma receita vinculada. Os impostos são desvinculados, o governo ele ganha esse dinheiro e gasta como ele quiser. Agora tem contribuições e taxas que elas têm uma vinculação, então essas receitas vão para a sua vinculação original, mas existe essa figura da desvinculação de receita da União para que ela possa ser usada em outras áreas. E hoje, se a gente for pegar, a Previdência está deficitária. Então é necessário fazer algum tipo de reforma. Todos ali, por mais que, como eu falei, tenham falado que estão a favor, ninguém definiu ainda como vai fazer isso. Mas imagino também que a gente vai ficar numa parte muito rasa durante a campanha eleitoral. Duvido muito que algum candidato vai querer entrar mais a fundo nesse aspecto, pelo menos na hora dos debates, no programa de governos deles deve ter, sobre a questão da reforma da Previdência. Mas sem sombra de dúvida, um bom ponto para começar seria pegando da classe superior ali, os políticos mesmo, que muitas vezes ganham várias aposentadorias, na minha opinião, como eu já disse, né? Não acho que político seja profissão, não deveriam ganhar, e depois ir baixando para as outras, porque é muito fácil falar, vamos fazer a reforma da Previdência, mas apenas na sua e a minha deixa quieta, né? Ainda teve outras perguntas de internautas, mas foi mais sobre educação, né? Por mais que tudo vai acabar influindo na economia, e segurança, as respostas também foram bem assim, superficiais, né? Então não dá para tirar muito dali. E depois que acabaram essas perguntas, aí começou a ter perguntas ali entre os próprios candidatos. Aí veio uma do Ciro para o Alckmin respondendo, né, sobre o teto de gastos, o que ele achava daquilo. E o Alckmin deu uma resposta interessante, ele falou que houve o descontrole total de gastos públicos e quem entrar já vai entrar devendo 139 bilhões de déficit. Então o teto de gastos veio como uma vacina para um governo muito gastão naquela época. Mas se o próximo governante focar em reduzir gastos, o teto de gastos não vai ser um problema para ele, né? Nem precisaria disso. Aí o Ciro já fez a sua propaganda falando que ele como governante, e depois eu até olhei na internet para ver se ele não estava fazendo uma propaganda a qual ele não merecesse, né? Falou que ele nunca teve um dia de déficit como governador, como prefeito, e de fato, pesquisando ali, ele deixa isso muito claro, né? E realmente não teve. Mas tomara que a gente tenha um presidente que não precise, né, ficar esbarrando nesse limite de teto de gastos e queira reduzir o tamanho do Estado. Vários candidatos ali falaram disso. Mas é aquilo, na época da campanha eles podem falar do que eles quiserem. O negócio é fazer de fato depois, vamos acompanhar. Aí voltando a falar de emprego, teve uma hora que foi uma pergunta da Marina para o Álvaro Dias, e o Álvaro Dias ele reforçou essa questão de criação de emprego através de combate à corrupção, porque aí o dinheiro parar de ser escoado para esses lados, ia sobrar mais dinheiro para ser investido em outras áreas, e desburocratização, simplificação, reforma tributária, vários candidatos têm falado isso. Então quem sabe isso não acontece de fato no Brasil. Ainda sobre questão de emprego, veio uma pergunta do Bolsonaro para o Meirelles. Sobre isso. E o Meirelles falou que ele, como presidente do Banco Central e ministro da Fazenda ao longo dos anos, ele gerou ao todo, né, mais de 12 milhões de empregos, né, 10 milhões na época que ele foi
presidente do Banco Central com Lula e 2 milhões agora com o Temer como ministro da Fazenda. E como que ele fez isso, né, gerou esses empregos? Na verdade, ele só tentou arrumar um pouco a base, né, corrigindo ali os problemas estruturais do Brasil. Acaba que vem mais dinheiro de fora para cá. E teve uma hora que teve acho que foi o Alckmin que falou isso, mas eu não lembro. Falou, e uma coisa acertada, que no mundo tem dinheiro de graça. Os juros das economias desenvolvidas estavam baixos durante grande parte do tempo que o Brasil esteve em crise. Então a gente estava em crise enquanto todo o resto do mundo estava tendo crescimento. Por quê? Não faltava dinheiro, então bastava ter um bom destino para aquele dinheiro, que tinha muito investidor vindo para colocar capital. Só que o Brasil em crise, né, e mostrando total descontrole das contas públicas, acabava que não era um porto seguro. Então, novamente, se ajeitar a base, tem muito capital internacional que vai ficar feliz de vir aqui para o Brasil e com isso a nossa economia vai voltar a crescer e vai gerar emprego. É tudo questão de ajeitar a base. O governo não tem que fazer tudo, ele tem que fazer a base. Já falando do Meirelles, teve uma hora que o Boulos fez uma pergunta para ele falando sobre troca de votos por ministério, se ele vai ter esse tipo de política se ele for eleito presidente, né? O que é isso? É loteamento de cargos ali, então você coloca o fulano de tal partido como ministro, o outro como outro ministro, e assim você tem vários ministérios todos ocupados por pessoas com baixa capacidade técnica às vezes, os caras só são políticos. Acho que a maior chance de socorrer hoje seria com o Alckmin, porque ele é um candidato que ele tem uma coligação muito grande e ninguém vai apoiar em troca de nada. Então há sérios riscos de socorrer num governo se ele for eleito presidente. Aí ele perguntou para o Meirelles e o Meirelles falou que não. Ele falou que vai prezar pelo pessoal com capacidade técnica. Então ele deixou muito claro isso, que a prioridade dele, na verdade, se a gente for pegar as falas dele, acho que sempre tem a palavra emprego, é realmente geração de emprego. E aí o Boulos deu alguma resposta para ele, e ele deu uma resposta muito interessante, né? Para quem não sabe, o Guilherme Boulos do PSOL, ele é líder no movimento dos trabalhadores sem teto. Então aqui em São Paulo mesmo ele já invadia terreno e falava que não ia sair e tudo. Então imagino de uma maneira truculenta, assim, vamos colocar com essas palavras. E aí o Meirelles falou, não, eu já gerei tantos milhões de empregos, mas eu gerei emprego para quem quer trabalhar e não para quem fica invadindo o terreno dos outros. Eu achei essa resposta muito boa, né? Porque você vê um cara ali muitas vezes com uma dicção boa, como é o caso do Guilherme Boulos, mas você pega ali o histórico político do camarada. Como é que esse cara quer ser presidente, na minha opinião, né? O próximo tema, falando sobre economia, vem de uma pergunta que o Alckmin fez para o Ciro Gomes. Na verdade, as partes que mais exploraram esse assunto acabaram sendo os diálogos ali, porque eles se perguntaram várias vezes entre Alckmin e Ciro Gomes. O que o Ciro ia fazer para recuperar a economia? Ele falou, né, que ia parar com o suicídio das empresas. Aquela questão que já foi abordada aqui no começo do vídeo, a pergunta do internauta, de ter mais empresas fechando do que sendo abertas no Brasil. E ele falou por alto o que ele faria, falou também sobre a questão do IVA, que foi até uma coisa que no último debate o Alckmin tinha colocado, falou que ia fazer. O Álvaro Dias também falou que é um imposto sobre valor agregado, então você pegaria e resumiria, vamos deixar dessa maneira, vários impostos em um para simplificar até o pagamento de imposto, que muitas vezes é uma coisa complicada de se fazer. Mas a gente tem que lembrar também que o Ciro Gomes já falou sobre tributar lucros e dividendos. Então isso vai afetar todas as empresas, não só as empresas que têm capital aberto em bolsa. E aí fica a pergunta, né? Você vai estimular o crescimento da economia, estimular as empresas como? Só se for através da centralização, né? O governo fazendo as coisas. Porque se você está tributando mais lucro e dividendo para os empresários, vai ter cada vez menos gente querendo empreender dessa maneira, né? Vão querer empreender como? Na informalidade, para não pagar imposto. Agora, de maneira formal, gerando emprego, vai ficar mais difícil. Depois o debate ficou meio morno, assim, né? Vários temas que não tem a ver com essa seara que a gente está debatendo aqui. E também muito pouco tempo para ser falado. Teve uma hora ali que teve um diálogo entre Marina e Bolsonaro, que deu um pouco mais de... o debate esquentou um pouco mais. Depois o debate ficou muito morno, então muitas coisas assim eles apenas falando certos pontos e também nada a ver com a seara que a gente está debatendo aqui. Teve uma parte que esquentou mais, que foi quando a Marina e o Bolsonaro começaram a falar sobre questão de armamento e entrou na parte do público feminino, muitas vezes ganha menos do que o público masculino, mas de economia mesmo ficou muito raso até o final. Só tem um ponto que eu acho interessante aqui, que foi já no final do debate. Cada candidato poderia perguntar para o outro e no final sobrou apenas o Boulos perguntando para o Daciolo. Isso aconteceu algumas vezes durante o debate. E o Daciolo falou novamente mal dos banqueiros, né,
E aquilo que eu digo, né, gente, o Brasil hoje ele tem poucos bancos, não é porque é fácil abrir banco aqui no Brasil, uma atividade muito complicada. No último debate, o Geraldo Alckmin falou, os Estados Unidos tem 4 mil bancos, e no Brasil, e outros candidatos falaram também, o Ciro Gomes falou isso, 5 bancos retêm 80% do mercado, mas esses 5 bancos são bancos sobreviventes, porque ao longo do tempo vários bancos foram abertos e foram quebrando. O Citibank, que é um desses 4 mil bancos americanos, um banco gigante que opera no mundo inteiro, veio para o Brasil e foi embora. Porque depois que perguntaram, né, o que houve, eles falaram, olha, não tem como empreender aqui no Brasil. Apenas aqui a gente tinha mais processos trabalhistas do que nas filiais do mundo inteiro somadas. Então não é simples assim essa questão de falar, não, eles são muito gananciosos e ganham bilhões. Mas também olha quantas atividades financeiras os caras estão intermediando, né? É aquilo que eu falei também no outro vídeo. Quer virar acionista de um banco? Com 10 reais na bolsa você consegue comprar ação de banco. Vai ver se você vai ficar rico rápido com isso, né? E você pode até ganhar um dinheiro de dividendos ali, que por enquanto é isento de imposto de renda, mas você vai estar assumindo o risco da variação do seu patrimônio. Então é muito fácil falar mal sem conhecer o mínimo ali daquela atividade. Mas eu chamo a atenção para um ponto que o Boulos falou sobre cobrança de imposto. Ele falou que hoje o imposto para as empresas é muito menor do que para a pessoa física e deu um exemplo aqui da hora de alugar. Então se uma pessoa física aluga um imóvel, né, ela já está nas faixas mais altas do imposto de renda, ela vai pagar 27,5%. Aí se ela abrir uma imobiliária, ela vai pagar menos imposto. Ele falou ali 12%. E essa carga vai variar. Mas vamos supor que seja 12% mesmo. Só que para abrir uma imobiliária, essa pessoa vai ter que pagar ali as taxas para abertura da empresa, vai ter um processo. Ela vai ter que provavelmente contratar no mínimo um contador para ajudar ali a ver as partes de imposto. Se a empresa tiver apenas um sócio, né, for uma empresa individual, ele vai ter que ter o Prolabore, vai ter que pagar uma guia da Previdência para isso também, vai ter que pagar outros impostos ali, taxas sindicais muitas vezes, mesmo sendo uma só pessoa, vai ter que ter certificações diferentes. A minha empresa, por exemplo, eu tive que tirar uma série de certificados. Não sei nem para que eu tive que tirar aquilo, nunca usei, mas eram obrigatórios também. Então a empresa vai pagar menos imposto? Vai, mas ela vai ter uma série de outras obrigações e vai estar no mínimo, né, gerando algum emprego uma hora. Porque se essa empresa começar a crescer, ninguém vai abrir uma imobiliária para administrar um imóvel. Se está fazendo isso é porque quer ter uma economia de custo que compense os gastos a mais que ela vai ter com a empresa. E depois ele falou que você criando um fundo imobiliário, se você tiver muito, mas muito dinheiro, aí você paga 1% de imposto. E a gente que investe em fundo imobiliário sabe mais ou menos como é que funciona o fundo. Não é que você não vai pagar imposto no fundo imobiliário. Tá? Os rendimentos para a gente são isentos de imposto de renda, mas o fundo, para chegar nesse ponto, ele vai ter que ter seguido uma série de aspectos. Se o fundo for pequeno, criado ali por alguns poucos investidores, os rendimentos não são isentos de imposto de renda. Esse é o primeiro ponto. E o dinheiro fica isento enquanto está sendo usado dentro do fundo. A hora que você sai, né, que o capital ele sai do fundo para a mão do investidor, não vai ser mais usado na atividade imobiliária, vai se pagar imposto da mesma maneira. Então o mecanismo que existe, esse do fundo imobiliário, para que o dinheiro possa ser investido em atividades imobiliárias sem sofrer o efeito do imposto de renda enquanto está dentro do fundo. E criar um fundo imobiliário também você não cria numa canetada. Também é uma série de impostos, você vai ter que gastar dinheiro contratando uma administradora, vai ter que ter um gestor, um estatuto, os cotistas. Então não é fácil assim criar um fundo imobiliário. Vai ter uma economia de imposto frente à pessoa física, sim, mas vai ser uma estrutura muito mais complexa e que vai gerar receita de outras maneiras. Tá? E, inclusive pode gerar muita riqueza também para quem está em volta. Vários aqui que estão me vendo, se já seguem o canal há mais tempo, já são investidores e compram cotas de fundo imobiliário. Então muitas vezes o pessoal fala sobre essas pessoas ricas, não sei o que, ações, bababá. Cara, todo mundo hoje em dia pode investir em ação, é muito barato. Comprar uma cota de um fundo imobiliário também é muito barato. E eu acho engraçado isso, porque quando falam sobre essa questão de fundo imobiliário, de abrir uma empresa, uma imobiliária, é porque ele está falando para o público dele, né? Mas não é uma coisa distante assim, gente, essa questão de empreender. Então você vai pagar menos imposto às vezes em certos aspectos, que vai ter uma série de gastos diferentes em outras áreas, vai estar gerando emprego, vai estar estimulando a economia de outras maneiras. Por que as empresas que inovam no mundo não são brasileiras hoje? Por que o Google não é brasileiro, o Facebook não é brasileiro? Porque aqui é muito mais difícil de fazer as coisas em comparação com a economia americana. Tá? Então quanto mais a gente dificultar para o empreendedor, mais para trás o Brasil vai ficar em comparação com os países desenvolvidos aí no mundo.
E para completar nesse diálogo aqui entre Daciolo e Boulos, o Boulos falou de uma frase que o Bolsonaro disse no último debate, que o trabalhador ia ter que escolher entre mais direitos ou mais empregos. E ele apenas falou que no governo dele o trabalhador vai ter muito mais direitos do que tem hoje. Só que teve até um comentário no último vídeo, e muito acertado, que falou: será que as pessoas não entendem que qualquer desequilíbrio numa parte acaba sendo compensada por outra? Então por que o desemprego ele demora a cair aqui no Brasil? Porque o empregador tem medo muitas vezes de contratar. Agora teve essa reforma trabalhista que acabou um pouco com esse aspecto, mas até então o Brasil era o líder mundial disparado de processos trabalhistas. E vários advogados falam: não, o funcionário é parte hipossuficiente da relação, mas chegou num nível de discrepância muito grande. Então claramente havia um desequilíbrio nessa área. E quanto mais você aumenta esse desequilíbrio, pior fica para a geração de empregos no país. Então não dá pra gente querer ter todos os direitos numa área sem esperar algumas consequências na outra. Novamente, o intervencionismo ingênuo, né? Você achar que pode intervir num sistema altamente complexo, não, vamos acrescentar isso aqui a mais e não vai ter nenhum tipo de compensação de outra área. Então, sobre as ideias que eu anotei no debate, gente, era isso. Como eu falei, esse debate aqui ficou mais raso do que aquele da Band. Vamos torcer para que a gente possa ter mais tempo para esses candidatos discutirem as ideias. Na internet tem muito material para quem quiser se informar mais sobre o seu candidato antes de decidir o seu voto. Eu só acho que é importante, né, a gente decidir o voto pensando também nesses aspectos econômicos. No último vídeo eu comparei o país com uma empresa. Muita gente fala: mas o país tem uma destinação social também. Sim, tem, mas acontece que as contas têm que estar em dia. Então é interessante saber o que o seu candidato está falando, está pensando na hora que ele está falando sobre a nossa parte econômica. E se ele não sabe o que falar nesse aspecto, quem que ele vai botar para falar sobre isso? Então pesquisem, porque isso é muito importante, vai mexer com o bolso de todo mundo. E como eu já falei, independente de ser esquerda, direita, centro, acredito que todo mundo quer um país mais forte e um futuro mais rico para a nação. Então espero que tenham gostado desse, não vou falar resumo, né, apenas um comentário sobre algumas ideias do debate. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.